reunimos hoje com o propósito de ordenar e investir pastores e diáconos da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus somente é a fonte de todo o ministério cristão, que através das eras tem vocacionado homens e mulheres para o seu ministério. Pelo Espírito Santo, todos quantos creem e são batizados são chamados a dar testemunho de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e amar aqueles com quem vivem e trabalham. Somos embaixadores de Cristo, que a todos restaura e reconcilia. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Após a ressurreição e ascensão de nosso Senhor, Deus concedeu à igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. A nossa tradição reconhece os ofícios de diáconos, presbíteros e ministros da palavra. O ofício diaconal é de misericórdia, serviço e assistência. Os diáconos recolhem ofertas e doações, zelando por elas e as distribuindo com sabedoria e compaixão às pessoas necessitadas, com o propósito de manifestar o reino de Deus na terra. Diáconos visitam e consolam os aflitos, provêm suas necessidades e auxiliam a congregação no culto público. O ofício pastoral, assim como o presbiteral, é de responsabilidade para com o bem-estar e a ordem da igreja. Aos pastores e presbíteros cabe ensinar, encorajar e admoestar os membros da igreja para que vivam em harmonia com a palavra de Deus. A eles cabe também assegurar que a palavra do Senhor seja corretamente proclamada e ensinada, e as ordenanças fielmente administradas. Os presbíteros, junto com os pastores, compõem o conselho da igreja, ao qual compete zelar pela ordem e boa disciplina de seus membros, conforme a palavra do Senhor, e administrar responsavelmente a igreja e seus bens. Assim como os três ofícios, diaconato, presbiterato e sagrado ministério, estão unidos em Cristo, assim na igreja, um ofício não existe sem os demais. Amém? O Conselho Pastoral, em acordo com o corpo diaconal desta igreja, elegeu os seguintes irmãos. Assim que eu for chamando, eu vou pedir que fique em pé, por favor. Adriana Regina dos Santos Bueno, Dayanderson Silveira do Nascimento, José Edson dos Santos, Lucileila Correia de Almeida, Rosângela Aparecida da Silva, Selma Regina Lopes, Tamires Silva de Alcântara, Tânia Moreira Nascimento, Vanilda Aparecida Rodrigues Rufino. Esses irmãos foram apresentados para serem ordenados e investidos como diáconos, sendo que, e aí nós estamos de um errado, os irmãos Dayanderson e a irmã Tânia serão apenas reconhecidos, uma vez que já foram consagrados em outro ministério. Nós apenas reconheceremos o ministério diaconal do Dayanderson, assim como o ministério diaconal da Tânia. Os irmãos e irmãs podem se aceitar. O Conselho Pastoral indicou ainda o nome de Carlos Sene para ser investido como pastor, ministro do Evangelho. Amém. Pode se aceitar, Carlos. O Conselho dessa igreja, reunido em sessão ordinária, homologou os resultados da eleição dos candidatos ao diaconato e a indicação ao pastorado nos termos da Constituição da Igreja, designado o culto público do dia 21 de junho de 2014 para a ordenação e investidura dos candidatos eleitos.
Eu vou pedir então que, primeiramente, os candidatos que serão consagrados essa noite ao diaconato se perfilem aqui à frente. Os candidatos ao diaconato, por favor, se perfilem aqui, voltados aqui à frente. Gostaria de chamar então o presbítero Sérgio e fará um exame aos candidatos. Uma bela visão daqui. Então eu vou fazer uma pergunta nesse momento, no momento do exame, e vocês respondam com o coração de vocês. Sereis fiéis diáconos da Igreja do Senhor, ensinando e praticando a caridade, dirigindo o cuidado e o auxílio da Igreja aos necessitados e desvalidos, e nesse mistério buscar refletir o amor, a justiça e a humildade encontrados em nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda de Deus? Sim, com a ajuda de Deus. Agora eu gostaria de chamar os diáconos que se ajuntem conosco, aqui sobre o altar, comigo. Nós vamos passar o momento da unção dos diáconos. Eu gostaria que vocês estivessem aqui e vocês vão participar também da imposição. Pode subir. Isso. O diácono Everson também vai estar conosco agora. Eu gostaria de chamar também a diaconisa Regina. Para quem não sabe, minha esposa foi ungida diaconisa em 2006, junto comigo. E eu gostaria também de honrar a diaconisa Francisca, que esteve conosco tanto tempo. Eu gostaria que estivesse junto conosco também, se possível. Lucileilon, pode vir, por favor. Os irmãos, por favor, vamos voltar para cá, para vocês poderem assistir. Por favor, Leila. Quem foi carregado?
nascer, né? Vi essa pequenina nascer. Ai, Jesus, obrigado, Deus. Tamires, eu te ordeno nesta noite, como diaconisa na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Senhor José, por favor. Eu te ordeno como diácono para a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhora Rosângela. Que cara é essa? Senhora Rosângela, é um prazer estar aqui, você se expor no trabalho. E eu agora ordeno você como diaconisa na Igreja de Jesus Cristo. E unjo você com olhos santos do Senhor. Amém. Amém. Santo, Santo, Santo.
unida para o doutor diaconato. Nenhuma dúvida, foi unanimidade entre diáconos, entre pastores. Tá? Então, nesse momento, diaconisa Selma, tu és ordenada diaconisa da Igreja do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reconhecemos e honramos a ordenação tanto do Dai Anderson quanto da Tânia. Não sei quais foram exatamente os pastores, mas nós honramos esses pastores agora e reconhecemos. Pastor Antônio, seja honrado diante do seu Senhor. E apenas reconhecemos, porque tanto os diáconos quanto o conselho pastoral perceberam, viu, Tânia, que tanto você quanto o Dai Anderson verdadeiramente são diáconos na casa do Senhor. Tem o coração no serviço, tem o coração no altar. E por isso a única coisa que podemos fazer é reconhecê-los como diáconos na casa do Senhor. Diaconisa Tânia, eu te reconheço como diaconisa na casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Diácono Dai Anderson, nós reconhecemos esse chamado do Senhor na tua vida. Teu trabalho, tua vida e obra tem demonstrado essa vocação. Por isso, como ministro do Evangelho, nós reconhecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo essa unção que está sobre a sua cabeça. Queria pedir agora, então, ao aspirante ao pastorado, Carlos Sena, que se dirigisse aqui à frente. E antes da entrada dos símbolos pastorais aqui à frente, eu vou pedir que a
pastora Vânia deu uma palavra do coração para o Carlos. Eu sei que ela não estava preparada, mas a Bíblia diz que o obreiro tem que estar preparado para toda e qualquer situação, não é? E eu tenho certeza que tem uma palavra no teu coração para falar ao Carlinhos nesse momento. Bonzinho, né? Mas o que posso dizer nesse momento? São 20 anos, né? De caminhada aí, 20 anos, como o Ricardo falou, você já é um homem pronto para ser pai. Já tem sido. Então, pouca coisa nos resta dizer, a não ser celebrar com você. Celebrar os anos de dificuldade, os anos de pranto, os anos de perseverança, os anos de estudo da palavra, com seriedade, com afinco, tempo de sentar no banco, de ouvir, de ser disciplinado, tempo de tantas coisas difíceis que às vezes a gente não gosta muito. Mas era um tempo que estava sendo germinado no seu coração a boa semente que já havia sido plantada. Era o tempo que Deus estava ali fortalecendo você nas suas convicções, na sua caminhada, para que o Senhor pudesse conferir a você algo maior. Porque eu creio que o ministério é algo que vem dito aqui por vários irmãos, que é um tempo de solidão. E é verdade. Nós vamos buscar no Senhor a nossa identidade. Buscar no Senhor, escutar essa voz que os profetas, que os homens de Deus escutaram um dia, para que a gente possa perseverar no caminho. Porque há momentos de vaidade que precisam cair por terra. Há momentos de profunda humilhação que precisam cair por terra. Há momentos de terrenos muito planos que a gente acha que o pastorado é uma tranquilidade. Há momentos de terrenos tão íngremes que a gente acha que não vai dar conta. Mas todos eles, trilhados nessa companhia amorosa de Jesus, eu posso te dizer que tem sido para a minha vida o melhor lugar para eu estar. O melhor lugar para eu criar os meus filhos. O melhor lugar para eu viver o meu casamento. O melhor lugar para eu viver e desenvolver a minha fé. É no centro da vontade de Deus. E o desejo do meu coração, filho amado, se eu posso dizer assim, filho amado, o desejo do meu coração é que você sempre esteja no centro da vontade de Deus, porque esse é o lugar onde você possa viver os lugares mais gloriosos e os mais humilhantes. Você vai estar na medida certa. Do contrário, seu coração vai te fazer tropeçar. Portanto, nunca se esqueça disso. Nenhum lugar é mais seguro do que nos braços do seu Pai. Que você comece esse novo caminho da sua vida na fidelidade daquele que te chama, porque Ele diz que Ele é fiel. E Ele também vai te fazer fiel. Portanto, persevere na fidelidade daquele que te chamou. E nós só vamos celebrar juntos as vitórias daquilo que Deus já está fazendo e ainda fará através da sua vida nessa geração. Que Deus te abençoe, meu querido. Agora não mais como filho, mas como colega de ministério, né? Olha o respeito. A entrada dos símbolos pastorais, então. Assim
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Nesse momento, eu te convido a não olhar para mim, mas eu estou aqui de mão dada com você, olhando para a cruz, Carlos, porque a sua caminhada, assim como a minha caminhada, começa olhando para a cruz e ela terminará com os nossos Aleluia. olhos na cruz. Quando nós olhamos, nós nos lembramos de dor, de luta, de humilhação, de perseverança, de amor incondicional, de vida versus morte. A alegria no Evangelho, ela começa, ela nasce na cruz. A sua alegria, a minha alegria, nasce aqui. Por muitas vezes, a sua tristeza será levada para a cruz. A sua indignação será levada para a cruz. O seu choro será levado para a cruz. E você, como líder, separado pelo Senhor, nessa noite, você terá que ter os teus olhos focados nela, para discernir o teu momento nessa caminhada até que Cristo volte, para discernir o momento do rebanho que o Senhor colocou já nas tuas mãos, para discernir o momento em que a própria humanidade estará atravessando. E você precisará de discernimento para conduzir o rebanho a não desfocar e não tirar os olhos da cruz até que o nosso amado volte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, te abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Carlos, esse é o cajado. Salmo 23, versículo 4, a parte B fala aqui: tua vara e teu cajado me consolam. Ele vai ser o teu consolo. É com ele que você vai resgatar suas ovelhas. É com ele que você vai trazer ela para perto de você. Você não vai estar com ele na mão, mas Deus te deu 2 braços e um coração, que é para você abraçar a sua ovelha, você consolar, você ter misericórdia da sua ovelha. Que a ovelha é misericórdia, a ovelha quer amor, a ovelha quer carinho. O coração do pastor é isso. O cajado mostra a autoridade e o amor que ele tem pela ovelha. Quando elas estiverem perdidas, você vai com esse cajado e resgata-as. Quando elas estiverem à beira do precipício, você vai resgatá-las com amor, vai abraçá-las, vai beijá-las. Porque é esse o coração que Deus te dá, o coração do bom pastor. Um coração misericordioso e benigno. Guarda com você no fundo da tua alma. Amém? Amém. Aqui nós temos a vara. E o pastor de ovelhas usava, e com muita destreza, isso ainda usa, eu creio, nos lugares onde é necessário. Ela aqui é só representativa, parece uma vara de pesca, mas na verdade a vara do pastor não era bem assim. Ela era um pouco mais, eu preciso te ensinar, né, Carlos? Mas o povo talvez precise entender isso. Mas era mais curta, mais pesada, né? Assim, esse termo pesado acho que vem a calhar às vezes, porque é necessário algo meio pesado para resolver certas questões. A tua palavra às vezes vai ter que ser pesada em algumas situações. E basicamente nós podemos ressaltar 2 coisas que a vara representa na mão de um pastor, que às vezes vão vir inimigos tentando levar suas ovelhas. Eles vão vir sorrateiramente, escondidinhos, tentando dar um bote, e nessa hora o arremesso da vara é imprescindível, na cabeça. Tem que
afugentar esse inimigo e mostrar para eles que a autoridade do Senhor é que manda sobre a vida dessa ovelha. Amém? E uma segunda representação da vara é também a correção da ovelha. E vez por outra, uma pauladinha na ovelha é necessário. Se bem que essa vara também pode dar uma boa correção, mas eu creio que aquela representa melhor a necessidade da palavra firme, dura, para que a ovelha no final possa entender que foi consolo, que houve o consolo de Deus na parte da repreensão sobre a vida dela, e não nenhum tipo de palavra que fosse para afastá-la, pelo contrário, mas para salvar a vida dela. E isso, a vara vai ser imprescindível no tocante a esse tema, salvar vidas, que está na mão de um pastor diariamente, salvar vidas. E é mais importante que você tenha o uso da vara, mesmo não se preocupando com qualquer imagem que façam de você, temporariamente, mas é importante que seja eterno, que for feito. Então o Senhor há de guardar ovelhas através dessa vara, que está sendo confiada às tuas mãos, com essa autoridade que Ele te deu, para que isso aconteça no reino dos céus. E um dia você vai estar entregando essas ovelhas na mão do Senhor, entregando a Ele: Senhor, estão aqui aqueles que o Senhor me deu. Amém? Amém, Carlos. Que dizer da Bíblia para você, né? O Carlos é o tipo de crente que eu creio que nunca ninguém precisou para ele dizer para ele: estuda a Bíblia é importante para você. Desde que eu conheci o Carlos, ele foi aquele sempre que encorajou o estudo da Bíblia, inclusive esse que vos fala. Então eu louvo a Deus pela sua vida, pelo amor que você tem à palavra do Senhor. Eu me lembro assim de alguns dias em que o Carlos se sentava para ensinar a palavra para mim, para a Vanessa. Lembro de alguns sábados naquele apartamento da Conceição, e estava lá o Carlos falando de John Wesley para mim, estava o Carlos falando de discipulado, e tem um texto que eu nunca esqueci, 1 João capítulo 1, versículo 5. Eu não me lembro se estava a Vanessa, se tinha mais alguém, mas o Carlos com empolgação, falando daquele texto: se andarmos na luz como Ele está na luz, nessa comunhão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E ele falava com empolgação dessa palavra para mim ali, só para mim, mais alguém que estava ali, me lembro. Então eu não preciso dizer para você da importância da palavra do Senhor. Quero só deixar 2 conselhos para você, Carlos. O primeiro deles é que você conserve essa sã doutrina da mesma maneira com que você aprendeu e tem aprendido as Escrituras. É verdade que ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, há revelações novas do Senhor, há formas diferentes de ler, de conhecer a Bíblia, mas conserva essa doutrina. É notório para todos nós que você tem esse dom de mestre na palavra. Não deixe que o seu coração se corrompa, nem a vaidade tome conta do seu coração. Que a glória seja sempre do Senhor. Você pode fazer a melhor pregação, o melhor estudo, mas a glória é sempre do Senhor. E o segundo conselho que eu queria dizer para você, Carlos, é que antes de ministrar a palavra, você é um ministro da palavra, mas antes de tudo, que você seja ministrado por ela. Que a palavra te alimente primeiramente. Está me lembrando de alguns versículos do Salmo 119. Ele fala assim: terei prazer nos seus decretos, nos quais eu amo. Tenha prazer e se deixe ser ministrado pela Bíblia todos os dias. Ele fala assim: o que me consola na angústia é a tua palavra que me vivifica. Haverão momentos de angústia, de solidão. Alguém já disse aqui: ministério pastoral, ministério de solidão, de angústia. Seja vivificado por essa palavra. Que essa palavra seja, como o salmista diz também, como mel, doce como mel, agradável para a sua vida, para a sua alma. Que ela seja o seu combustível todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, querido?
realmente uma inspiração para minha casa, para minha vida. Não só pelo empenho e pela dedicação que você sempre teve no estudo, como já foi dito aqui, das Escrituras, mas da maneira como você se posiciona perante o mundo, no mundo secular. A postura íntegra que você tem. Isso é um exemplo para todos nós. Eu trago o símbolo que é o óleo. E ele é uma das formas de representar o Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que esse potinho, essa jarrinha está cheia dele, que a tua vida esteja também repleta do Espírito Santo de Deus, transbordando, que o teu vaso esteja realmente transbordando da presença do Santo Espírito de Deus. E eu deixo a palavra que está em Zacarias, no capítulo 4, versículo 6, que diz: não pela tua força, nem pelo teu poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito que te chamou, te convenceu, que te trouxe até aqui, continue a te guiar e a te levar por caminhos que você ainda nem imagina, que você não pode nem sonhar, mas Ele sabe, que já separou. Amém? Carlos, todo cristão é chamado a seguir a Jesus Cristo, servindo a Deus Pai, pelo poder do Espírito Santo. Você agora foi eleito para um ofício específico dentro da Igreja do Senhor. Conclamo-o, portanto, a responder com sinceridade e convicção as seguintes perguntas: credes que fostes vocacionados por Deus e sua santa igreja para a vida e o ofício do pastorado? Assim eu creio. Credes em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vossa vida, professam como Senhor e cabeça da igreja, e por meio dele credes no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo? Assim eu creio. Credes que, pelo poder do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a única e autoritativa revelação escrita da Palavra de Deus e que contém toda a instrução necessária à salvação do homem pela fé em Cristo Jesus? Assim eu creio. Você se compromete a se submeter ao governo de nossa igreja e disciplina e a buscar com vossos colegas de ofício a amizade, a paz, a unidade e a pureza da igreja, na sujeição da palavra e do Espírito Santo, com a ajuda de Deus? Sim, com a ajuda de Deus. Você se compromete a, em sua vida particular, buscar e seguir ao Senhor Jesus Cristo, dele dar testemunho em vossas palavras e ações, e assim trabalhar para a reconciliação do mundo e a proclamação do reino do Senhor, com a ajuda de Deus? Sim, com a ajuda de Deus. Você se compromete a servir a Deus, a sua igreja e ao seu povo, com o melhor de vossas forças, com vossa inteligência, com vossa criatividade e com todo o vosso amor? Sim, com a ajuda de Deus. Então, perante a igreja do Senhor, eu vou pedir que todos se coloquem em pé. Alguns irmãos nos ajudem tirando o púlpito daqui. A estola sacerdotal representa simbolicamente o pastorado, e nós vamos colocar sobre a vida do Carlos essa unção que já está sobre ele, representada por essa estola. Carlos Senho, nós o consagramos ao pastorado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Outro símbolo judaico era o talit. O talit era usado para a oração. Quando iam no templo, ou quando iam na sinagoga posteriormente, usavam o talit, um chale, para orar. Nas pontas ou bordas haviam as orações que eles faziam, representado por esses nós. E simbolicamente nós queremos também passar ao Carlos essa lembrança de que o ministério ele começa no altar da adoração, da oração, da intimidade. Por isso, Carlos, nós te passamos o talit para que você se lembre do lugar de intimidade. Glória a Deus. Por fim, o óleo, como já foi dito, representando o Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, os reis e profetas eram consagrados com óleo. E assim nós fazemos simbolicamente, como que pedindo ao Senhor, como pastores e igreja do Senhor, que o óleo fresco jamais falte sobre a cabeça do Carlos. E por fim, nós impomos as mãos e o consagramos, pastor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Enquanto elas sobem, eu estou segurando essa cruz, porque essa cruz foi o símbolo que a igreja escolheu para representar o cristianismo. Toda religião, ela tem um símbolo. Se você olhar para o islamismo, você vai ver aquela meia-lua crescente. Onde você olhar uma mesquita, você vai ver a meia-lua. Você vai ver o budismo, é a flor de lótus. Olhou a flor de lótus, você diz, lá está o budismo. Se você olhar para o judaísmo, temos o quê? A estrela de Davi. Mas quando você olha para o cristianismo, sabe o que você vê como símbolo? Que a igreja escolheu? Ela poderia ter escolhido a manjedoura, onde Cristo nasceu. Símbolo da humildade, dizendo, está vendo? O nosso Senhor nasceu naquele estábulo. Mas não foi a manjedoura. Poderia ter escolhido o banquinho
da carpintaria, e representaria o cristianismo dizendo, está vendo a mão de obra, está vendo o trabalho, mas a igreja não escolheu o banquinho de carpinteiro. Poderia ter escolhido o símbolo de um paralítico andando, dizendo, está vendo, o cristianismo vai ser representado pelos milagres. Olha ali o paralítico andando, um cego vendo. Mas a igreja sabiamente não escolheu um paralítico andando. A igreja poderia ter escolhido a pomba, representando o poder do Espírito Santo, mas sabiamente a igreja não escolheu a pomba. Por fim, para não ir muito além, poderia ter escolhido um peixe, irtse no grego, Iesu Christos Deus Riosotério, é o acróstico do peixe, mas a igreja não escolheu o peixe. Sabe qual foi o símbolo que a igreja escolheu? O símbolo da morte. Mas que estranho, o símbolo da morte. Para os judeus, a cruz era símbolo de maldição. Para os gregos, o senador Cícero diz que a cruz, morte de cruz, deveria ser abalada, tirada do Senado. A cruz deveria ser tirada de Roma, porque a cruz é vitupério. Mas sabe qual é o símbolo que a igreja escolheu? A cruz, o símbolo da morte. Pastor, não é estranho? Espera aí, você acha que é estranho? Eu vou piorar para o teu lado. O nosso Senhor morreu aos 33 anos, pendurado numa cruz, e sabe quantos seguidores estavam embaixo da cruz? Só a sua mãe e mais 2 mulheres. Ele foi um fracasso. Buda morreu zen, com 80 anos, em meditação profunda. Maomé, aos 70, com uma grande multidão de seguidores, mas sabe como o nosso Cristo morreu? Sozinho, pendurado numa cruz. E a igreja sabiamente escolheu o símbolo da morte, a cruz, para lembrar por todos os anos da existência da igreja o nosso símbolo, aquilo que caracteriza os seguidores de Cristo, a cruz, porque através da morte de cruz Ele nos deu vida. Através da morte de cruz Ele chama homens ao pastorado. Através do símbolo do cristianismo, da dor e do sofrimento, vem a vida. Porque Ele diz que se o grão de trigo cair no solo e não morrer, ele ficará só. Mas quando Ele se deu naquela cruz, Ele disse, está vendo? Como eu fiz, façam também. Morram para vocês mesmos. Morram para os seus desejos. E vivam para Deus. Carlos, viva para Deus. Eu vos dou vida e vida em abundância. Por isso que a igreja, sabiamente, escolheu a cruz para ser o símbolo do cristianismo. E nós amamos essa cruz. E eu queria cantar esse último hino, dizendo, rude cruz erigiu, nela um dia se ouviu um emblema de vergonha e dor. E o refrão, como é que diz? Sim, eu. Qual mensagem? A mensagem da cruz. Até morrer eu a vou, levarei eu também, até um dia a coroa trocar. É Lá maior, Mi maior e Ré maior, se eu não me engano. Eu vou convidar a igreja do Senhor, os diáconos, a se colocarem de pé. Queria que os diáconos se perfilassem, os novos diáconos se perfilassem. Os diáconos mais antigos, orientem eles para que eles se perfilem. Nós fomos chamados para levar essa cruz, essa mensagem que era vergonha, que era escândalo, que era loucura para os que se perdem, mas é vida para os crentes.
ceia para que pudesse nos despedir com a bênção apostólica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu primeiro ato é falar. Agradecer a Deus. Agradecer a minha esposa Andréia, que ressuscitou tudo na minha vida, fez tudo nascer de novo. Agradecer minha mãe, que sempre me apoia incondicionalmente, e a minha filhotinha, que é a inspiração do meu coração. Quero agradecer a todo o conselho, todos os irmãos e amigos que a gente já caminha junto há um tempo, e agradecer ao pastor Ricardo, homem esse que eu tenho tentado imitar com muita imperfeição há 20 anos. Tem inspirado a minha vida. Tudo que esse homem é, tudo que ele fez, eu quero para a minha vida. Em nome de Jesus. Agradeço a todos os irmãos da Manaim, todos os irmãos de Guaianazes que estão apoiando aí. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Agradecer a Confraria Diamante também, que foi fundamental também para a ressurreição dos sonhos. Enfim, louvado seja o nome do Senhor. Orem sempre pela minha e pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos para o alto agora e recebam a bênção que vem da parte do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso grande e maravilhoso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Santo, Justo, Cordeiro sem mácula de Deus,